formas. A cura é uma manifestação de Deus. A regeneração é uma manifestação de Deus. A natureza é uma manifestação de Deus. Então, tudo isso é a consciência criativa divina que a gente vive. Por isso que, quando eu falei, a gente vive na mente de Deus, é exatamente isso. A gente vive dentro do que a gente cria, e a gente tem essa consciência criativa divina dentro de nós. Então, o nosso mundo, a gente está criando como se fosse um Deus. Então, quanto mais purificado a gente tiver, mais a nossa vida vai ser puramente abençoada. Como ele menciona no final aqui, que a hora que a humanidade tiver com essa consciência crística impregnada, não tem mais praga, não tem mais vírus, não tem mais enfermidade. Por quê? Porque a gente não vai criar mais nada disso, porque vai ser a perfeição em criação. Não sei se deu para ajudar no momento, mas as tuas perguntas, você lendo e relendo aqui, é profunda. Por isso que até no começo das cartas ele fala, não tem problema a velocidade que você vai ler as cartas. Se você conseguir ler, a minha leitura é 2 páginas de PDF por dia. Uhum. Eu pego trechos que tem começo e fim para a minha mente, tá? Você tem que criar na tua mente, aqui tem um começo e aqui tem um fim, é o trecho que eu vou ler hoje. Você leu isso, você levar em meditação e refletir, aquilo já é um processo que você vai estar vivenciando. Então, e por isso que não precisa ler muito, não. As cartas não é um livro para você ler rápido. Sim. É um livro para você ler em meditação e entrando em compreensão. Uhum. Agora, Grazi... Pode falar, desculpa. Mas foi muito boa, assim, tudo que você colocou agora. Meio que foi juntando um pouquinho o quebra-cabeça, né? Então, deu uma clareada, né? Mas eu percebi também que desde o dia que eu comecei a ouvir o audiobook, porque eu ainda não tinha conseguido fazer leitura, parece que alguma coisa ficou diferente mesmo, sabe? É como se eu comecei a perceber, que nem a gente tinha comentado assim, né? Vira e mexe, parece que a gente se pega fazendo julgamentos, né? E eu comecei a observar melhor isso, sabe? E ver que eu estava julgando demais, né? E que a gente tem que dar um break nisso, né? Que eu acho que isso é um início, assim, necessário, né? Para a gente poder ter uma vida melhor. Sim, com certeza. Muito bom. Agora, Grazi, vamos lá, Grazi. Saiu, voltou? Pior que você não vai nem poder ver a gravação, né? Porque a gravação estava com você, então esse período nem foi gravado. Mas vamos lá. Quem gostaria de continuar, pode... Vamos. Não, tá todo mundo... Não, vai no sentido de vocês. Se quiserem, vocês vão falando e vão tocando. Então, se quiser já fazer
falar sobre isso ou perguntar sobre isso, fica à vontade. Tá. A gente vamos falar também, vamos falar daqui a pouquinho. Vou ler aqui, a Paula escreveu aqui no chat, ela está sem câmera e áudio, que ela está no trabalho, pelo celular. Estou no meu trabalho, por isso não estou abrindo minha câmera e meu áudio, mas estou acompanhando pelo celular. Queria dizer algo sobre minha experiência no passado com a gratidão. Certa vez comecei a frequentar algumas reuniões na Seishonoye, e lá a gente agradecia muito por tudo. Eu acabei levando isso para a minha vida diária. Eu agradecia por exatamente tudo, pelo ar que eu respiro, agradecia por quem criou o ar, por meu nariz e assim sucessivamente. Me recordo que minha vida se transformou em grandes bênçãos, mas infelizmente as lutas da vida acabaram me sugando e acabei, num determinado tempo, sem ao menos perceber, me desconectando dessa energia tão maravilhosa e transformadora. E essa carta de hoje me trouxe profundamente essa lembrança, me fez sentir novamente a necessidade de me reconectar com essa energia novamente. Muito bom, Paula. Obrigado pela pela compartilhação. Eu ia falar coisa feia. Obrigado por compartilhar aí a sua experiência, e realmente a gente muitas vezes é normal esses altos e baixos. Numas cartas lá na frente, Cristo fala sobre os altos e baixos, inclusive dele. Em que momentos que a gente acaba se desconectando, né, e perdendo isso. Então, foi legal pela tua colocação exatamente por isso, porque muitas vezes a gente esquece, deixa de praticar aprendizados que foram tão maravilhosos para a gente, e a rotina do dia a dia acaba fazendo a gente esquecer isso. Então, obrigado por compartilhar. É o famoso orar e vigiar sempre, né? Marleninha, pode falar. O que ela falou, que a Paula falou, que você leu aí, eu acho muito, muito legal, porque eu faço meia-culpa, porque antes a gente lê, não sei se vocês lembram, que tem uns calendários do Seishonoye, e o pessoal é sempre agradecendo, dando palavras positivas, e eu sempre pensei, como é que pode uma pessoa agradecer se a coisa não está tão boa assim? Sempre foi isso lá atrás, né? Agora faz tempo que eu não vejo, mas a minha consciência sempre foi isso. Nossa, como pode agradecer se não está tudo tão bom assim? Como a pessoa pode colocar uma frase dessa aí se as coisas estão, sei lá, caindo ali do lado dela, e como que ela pode estar agradecendo? É uma forma diferente de pensar e de mentalizar nas coisas, que é uma meia-culpa que eu falo que eu nunca fiz. Eu sempre fui ao contrário, eu sempre fui muito crítica, ao invés de ser uma pessoa, nesse caso, colocando a gratidão como em primeiro lugar. Sempre fui crítica negativa. Assim, se alguém quiser falar, a gente vai abrindo aqui. Assim, a gratidão é uma coisa é difícil aprender, mas assim, toda dificuldade vem para te trazer um aprendizado. Tudo que você passa na vida vem para te trazer um aprendizado. Ou porque a gente criou aquilo de alguma maneira, né? Muitas coisas que aconteceram comigo, aconteceu até recentemente, foi algo, depois, assim, duro na hora, porque quando vem, às vezes te pega, e eu sem querer guiei pelo mental quando isso aconteceu, porque a gente reage, né? E quando a gente reage, tudo piora, parece. Quando você entrega e confia numa solução divina, te vem um aprendizado que você devia ter, e as coisas começam a fluir de uma maneira muito natural para a solução correta. Isso não significa que você não tem que agir para solucionar, mas que você tem que acreditar e não forçar, às vezes, uma solução, porque a solução vai vir. E assim, se você pegar... Hoje está muito forte isso. Se você começa a olhar as pessoas à sua volta, a grande maioria delas está passando por algum tipo de dificuldade. Essa dificuldade ela está passando, que é para ela aprender alguma coisa por isso,
para levar para um outro patamar de pensamento. Todos estão vivendo ou viveram agora numa fase recente. A pandemia foi um exemplo que veio para ensinar muita coisa, né? Qual é o lado bom da pandemia? Nossa, se a gente só for pensar, nossa, como assim lado bom da pandemia, né? Existiu um lado bom da pandemia. A humanidade, por um momento, ela se uniu mais. A humanidade, por um momento, ela se voltou mais para dentro. Esse foi o lado que fez a humanidade repensar em muita coisa. Né? Imagina como seria o que acontece com a humanidade hoje se, por exemplo, aqui em Mogi, em vários locais de São Paulo também, teve um problema de falta de luz e de falta d'água, né? Por causa Nossa, como é ter um mundo sem luz? A gente parou para pensar nisso. E é uma coisa que a gente não agradece que a gente tem tudo isso, né? A água potável, a gente ficou aqui 2 dias sem água, não tinha água potável para beber em casa, né? Porque acabou a água, não tinha como fazer. E a gente vai arrumando soluções. Mas e são pequenas coisas que tem, que às vezes a gente não é grato por ter todos os dias. E se a gente parar para pensar, tem gente que, a gente às vezes está olhando essa dificuldade, e tem pessoas que até hoje vivem sem energia elétrica e sem água potável. E a gente não agradece essas pequenas coisas, que não é pequena, é grande demais isso. Não é pequena. A gente fala pequenas coisas que a gente tem todo dia, mas para quem não tem, nossa senhora. Então, quando a gente vê a grandiosidade dessas coisas que a gente fala como pequenas coisas, a gente aprende a agradecer e aprende a fazer. Essa é a gratidão que a gente tem que ter. E cada desafio, ele vem para te ensinar. Algo você tem que aprender. Quando você começa a olhar por esse outro prisma, que é o prisma do aprendizado, e não o prisma da vítima, de por que está acontecendo isso comigo, e não olhar o porquê, você acaba não aprendendo o que você precisa aprender. Né? Tem pessoas na vida que passam pelos mesmos processos a vida inteira. E ela nunca para se perguntar por que aquilo acontece com ela. Porque foi ela quem criou. E quando você pergunta por que isso está por que isso está acontecendo? O que eu tenho que aprender com isso? Você olha para um outro prisma. E quando você aprende, aquilo para de se repetir. É impressionante como aquilo para de se repetir. Então, isso são os padrões emocionais que às vezes a gente até desconhece, que a gente cria. Já entrando no que a Grazi perguntou. Os padrões emocionais são alguns padrões emocionais negativos que a gente tem e a gente nem percebe que a gente está criando. O exemplo que ele dá aqui é espetacular. Quantas vezes a gente não pede uma coisa para Deus e dá 10 minutos ou 1 hora depois, a gente está contando os problemas para a pessoa que está do nosso lado. Você está desfazendo tudo aquilo que você pediu, porque você está falando que você está vivendo aquela coisa ainda. Em vez de se agradecer a cura e deixar isso fluir, não, você ainda está compartilhando os seus problemas para os outros. Ou seja, você está revivendo tudo aquilo de novo. Entendeu? Porque está aqui na tua consciência, então não está mudando. Então, quando você entrega para Deus, entrega de coração, de verdade, acredita nisso, você deixa fluir. E não é que o problema vai sumir do dia para a noite, mas você vai ver ele de uma outra forma e divinamente uma solução vai aparecer. Divinamente algo vai acontecer, porque e se você acreditar naquilo, você vai para frente, vai para frente, vai para frente, e a solução vai vir de uma forma muito mais sutil. Tá. Vamos lá, Gra, pode falar.
Sim. É, é refletir assim, não é a multa em si, não é o carro em si, mas na realidade isso vem, estão te tirando um dinheiro que você não esperava. Será que está relacionado ao teu merecimento? Será relacionado a um processo financeiro, a escassez, de dinheiro entrar e sair do nada? Como que eu criei isso? Então, não é a multa em si, a multa é um acontecimento. Mas o que a multa ocasiona? Quais são? A pergunta que você precisa fazer o que te doeu? Não foi a multa que te doeu, foi talvez os R$ 800, foi talvez o. Pode falar. Então, você já está falando agora. A pergunta é: que padrão emocional ou que padrão de consciência eu ainda tenho que está atraindo essas coisas para mim? E como eu faço para sair desse padrão? O que eu tenho que trabalhar? O que eu tenho que trabalhar na minha consciência? O que eu tenho que trabalhar no meu agir? Que forma que eu tenho que trabalhar? Então, aí são. Não é você com você, é um processo teu. No máximo com um terapeuta, ou com alguém que pode te ajudar, com alguém que possa estar te ajudando, alguém que você confia, alguém que possa orientar. Sim, é isso, é exatamente isso. É exatamente isso. Quando você já tem a resposta, você não precisa de ninguém para te ajudar. É você com você. Porque você já tem a resposta. E aí é encontrar meios de trabalhar isso, né? Aqui nas cartas, você avançando, na carta 6 ele fala o processo de você trabalhar para a tua purificação da consciência. Aqui nas 9 cartas é o caminho para você chegar mestre, ele explica e dá o caminho, com práticas, com coisas para fazer no seu dia a dia, para ir fazendo isso. Você vai criando entendimento e praticando. Então, mas é um processo bem disso, de você com você, para sair desse condicionamento. Trabalhar a aceitação, trabalhar a fluidez. Então, aí mas é você com você, e você vai ter essas respostas, isso que é o importante. Beth, pode. Beth, pode falar. Tá. Microfone. A minha pergunta ainda é bem pontual. Qual a diferença de padrão emocional e padrão mental? Mental é o que você pensa todos os dias, né? O emocional são emoções que você tem e é o que ele fala. Às vezes é até mais difícil, porque as emoções pode ser, por exemplo, as emoções de um trauma que você teve quando era criança que você nem lembra. E que você que conhece sobre constelação familiar, por exemplo, coisas de quando criança, de forma que coisas que você ouvia e você está repetindo como adulto. Isso são padrões emocionais criados. Você nem pensa nisso, mas o teu corpo emocional ele manifesta. Né? Nós temos um corpo emocional, né? É um dos nossos 7 corpos. Um dos corpos é o emocional. E um dos problemas do corpo emocional, porque a gente nem sabe, é que aí a gente vai falar um pouquinho de vidas passadas, eu não sei quem acredita nisso, mas pode ser dessa ou de outras vidas. Tá? E isso é o mais difícil ainda, né?
de você poder. Aí você precisa de ajuda externa para trabalhar quando você não lembra. Quando é um padrão emocional, que aí não tem jeito. Pode ser um processo de apometria, pode ser alguma coisa que precisa trabalhar as emoções mesmo. Né? Mas o padrão emocional seria isso. São coisas que criam, que te trazem dores emocionais. Por exemplo, a depressão. Quem sofreu ou sofre de depressão é algum trauma emocional que foi criado em algum momento, e aquilo é uma dor tão intensa que a pessoa às vezes quer até deixar de viver, ou ela entra num casulo interno ali que ela não quer falar com ninguém, ela vive numa dor que é dela. E se perguntar para ela por que ela está daquele jeito, ela não sabe por que ela está daquele jeito. Então são padrões. Isso às vezes pode ser de vidas passadas. Sim, pode ser. A maioria está no nosso campo energético, tudo que foi gerado dessa vida. Mas karmas que podem ter vindo de vidas passadas podem ter padrões emocionais aí arraigados de vidas passadas, né? Que passa de geração para geração, de coisas que a gente já viveu, que a gente infelizmente não sabe, que a gente veio manifestar aqui, né? Então, mas então pode ser. Então, mas tudo, os desafios que você cria nessa vida, quando no nosso plano encarnatório, quem é espírita fala muito melhor do que eu não sou criado eu falo o que eu aprendi no decorrer aqui dos meus estudos. Tudo que você passa nessa vida vem até para corrigir esses padrões emocionais do passado. Então, se você está passando por alguma coisa que você não sabe o motivo, talvez tenha algum padrão emocional arraigado que você precisa passar. Nós temos a sabedoria interna para passar por tudo isso, mas tem muitas vezes que a gente não consegue usar essa sabedoria interna. E aí é onde a gente precisa realmente de ajuda para isso sair. O Cris, e o nosso padrão emocional, ele ajuda ou ele pode melhorar o nosso padrão mental? Sim, um é decorrência do outro. Uma é decorrência do outro. Um influencia no outro. Assim como o mental pode ajudar no emocional, o emocional vai ajudar no mental. É consequência. São curas e fractais que a gente tem que ir fazendo ao longo do tempo. Sim. Tá certo. Obrigada. Pode falar, Grazi. Sim. Perfeito. Cadê? Já vou falar para você falar, Marlene, mas eu tô vendo, a Luciane está aqui, a Cris, a Ale, quem puder também quiser comentar um pouquinho, é legal ouvir. Lembrando sempre, gente, que assim, às vezes eu estou aqui respondendo alguma coisa, mas aqui é um grupo de compartilhamento, né? Tipo, o nosso aprendizado é a nossa vivência interior, mas podem perguntar se tiver dúvida mesmo, principalmente com termos e tudo mais, tá? Tô dando esse toque assim, porque assim, a gente não quer achar que é mais nem menos do que ninguém, esse ponto que é importante a gente está sempre colocando aqui, tá? Pode falar, Marlene. Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar, que eu achei muito legal, que a Marilda colocou, que na verdade a gente faz as coisas muito no automático, que nem ela falou, que teve lá na palestra que ela assistiu. Gente, eu levanto, eu abro os olhos, eu enxergo, e eu nem passa pela minha cabeça que eu poderia nem enxergar. Eu levanto, eu ponho os pés no chão, gente, eu vou andar, poderia não andar.
Ah, eu estou indo ao banheiro, meus rins estão funcionando, meu intestino funciona. Então a gente faz as coisas tão no automático que a gente não pensa que, por exemplo, na pandemia as pessoas tinham falta de ar. Quando, quando que a gente dá uma importância ao nosso respirar? A gente dá importância, porque é uma coisa muito automática. Você só dá importância quando você não consegue. Ou quando você, qualquer outra coisa, você não consegue fazer. Nossa, eu tô com um braço, machuquei meu braço, eu não consigo mexer o braço. Ah, puxa vida, eu podia mexer, agora eu não posso mais. Mas é o automático da gente, que a gente não consegue, não para pensar nas coisas que a gente faz, que a gente pode fazer, em relação ao que a gente não pode, o que as pessoas não podem. A gente não agradece pelo que a gente pode, que nem a Marilda falou. A gente não agradece. A gente simplesmente faz. Não pensa que pode não ter mais. Sim. Posso falar? Pode falar. Pegando o gancho da Paula sobre a Seixonoye, eu me lembro que por volta dos meus 20 anos eu estava totalmente perdida. E eu fui parar dentro da Seixonoye. Por um período até fui participar de um retiro, enfim. O que a Seixonoye passa para nós, essa questão da gratidão, que a Paula falou, que a Marlene falou, que tem no calendário deles a gratidão, eu creio que o mentor espiritual da Seixonoye, o Masaharu Taniguchi, ele deve ter tido esse contato com o pai, consciência criativa. E através desse ensinamento, que é tão simples e as pessoas não percebem, imagina, agora que eu estou participando com vocês, que eu estou me lembrando disso. Eu fiquei muito tempo lá dentro para exercer a gratidão e tentar entender o que estava acontecendo comigo, a minha busca, enfim. E isso fica tão claro agora, né, que através do calendário, dos ensinamentos, provável que nesses anos todos de Seixonoye, eles querem passar essa consciência criativa, que é tão clara, quer dizer, que eu estou aprendendo aqui agora com vocês, né, que está clareando minha memória. Então é maravilhoso isso, né, saber que existem pessoas nesse mundo tão incríveis que tentam, através de um calendário, mostrar para aquela pessoa que está lendo ali, para ela ter gratidão, para ela agradecer realmente tudo que envolve a vida dela e de todas as pessoas que ela tem contato. E muitas vezes a pessoa lê aquilo e nem entende nada e não se nutre daquele ensinamento para poder ajudar, né, ela mesma, em primeiro lugar. Sim. É isso. A Seixonoye é uma filosofia oriental, né? A maioria das filosofias orientais, elas se originam dos ensinamentos de Buda, né? E na carta 4, quando a gente chegar lá, a gente vai aprofundar sobre isso, mas Buda é um dos seres ascensionados que também tem a consciência crística. A consciência crística não é a consciência de Cristo, ela é uma de Jesus, ela é uma consciência que todos esses mestres grandes mestres ascensionados que passaram aqui, que inclui Jesus, que inclui Maomé, que inclui Buda, que inclui Gandhi, vários outros que passaram, que a gente pode estar citando, muitos nem são tão conhecidos, mas que também passaram e ensinaram, todos eles têm o mesmo pensamento, que é a consciência, que vem da consciência crística, né? Então é isso mesmo, a consciência crística é isso, até voltando no que a Beth falou, são esses ensinamentos do mais puro pensamento divino, o pensamento de Deus, o pensamento mais iluminado de todos. É isso mesmo. Pode falar, Grazi.
Perfeito, perfeito. Muito bom. Podem falar. Vamos continuando. Hoje, ó, pra vocês verem como hoje está interessante, já são 10 para as 9 e o pessoal está animado falando. Eu gosto assim. Pode falar. Alguém quer falar mais alguma coisinha? Pode. Vai falar. Marida vai falar? Não. Não. Vou deixar. Tá. Alguém mais quer contribuir, compartilhar, perguntar? Bom, vamos estar falando mais, então vamos continuando aqui para a gente, assim, assim, eu achei, assim, bom, eu vou falando, caso alguém quiser comentar ou falar, fiquem à vontade, tá? Assim, foi falando uma coisa que eu tinha logo no começo, quando a Marlene comentou a falar do agradecimento, né, de como Cristo fazia. Eu acho que o mais importante aqui, nós vamos estudar muito nas próximas, já na semana que vem, né, quando a gente entrar na carta 2 e na carta 3, né, quem já começou a ler já tá vendo isso. Cristo fala dos milagres deles, né, a visão e os grandes ensinamentos dos milagres que ele fez aqui na Terra. Ele passa por vários deles, por vários sermões não é sermões o nome, vários discursos, vários ensinamentos que ele fez, passagens de ensinamentos e de curas que ele foi passado com o que realmente ele quis passar, né? Alguns que foram mal interpretados e outros que foram e outros simplesmente compartilhando, mas a maneira de entregar. O mais importante que a gente, se vocês lerem aqui na parte dos padrões emocionais, quando ele fala na parte, quando ele começa assim, essa foi a intenção primeira da criação, você estava destinado a expressar a consciência criativa universal por meio de sua mente e do seu coração. Eu, Cristo, venho neste momento para mostrar-lhe como fazer isso. Em primeiro lugar, considere o estado de consciência em que realizei os meus chamados milagres. Eu não vou estar lendo tudo isso aqui de novo para vocês. Mas se vocês pegarem todo esse processo, é na parte bem final da leitura, né? Nos últimos processos. Quando ele começa, em primeiro lugar, ele fala todo o procedimento do que ele sentiu quando ele começou e de como ele começou a usar isso na vida dele para curar os outros e para manifestar. Ele já fala exatamente o estado de consciência que ele criou e que todos nós podemos fazer a partir do momento que a gente tiver purificado de tudo isso, né? Então, assim, se você ler esse processo com calma e levar para uma meditação, para um entendimento e para uma reflexão, você vai perceber o ensinamento valioso que isso traz. E uma frase que eu quero que vocês levem do dia de hoje e que vocês acreditem de todo o coração. Eu não lembro quando foi que eu falei, eu acho que eu falei isso a primeira vez que eu falei sobre... Eu lembro que a Grazi estava, acho que a Beth também. Foi no talvez a Paula também estava, que foi quando foi o primeiro workshop de merecimento que ela fez. Não, acho que a Grazi não estava. Não foi no workshop de merecimento. Foi numa constelação familiar, que foi a primeira vez que a gente anunciou que ia fazer o grupo de estudo das cartas. Eu acho que foi lá que eu falei sobre isso. Eu falei assim, o que mais fez eu trabalhar com as cartas, depois eu vou falar um insight que eu tive nesse final de semana que fez ver um caminho bem bacana para todos que a gente está trilhando aqui. Foi que eu acreditei como uma criança que as cartas podiam ser verdadeiras. Eu acreditei, quando falou assim, veio as duas coisas na minha cabeça, porque às vezes a gente passa assim, nossa, Cristo fala que se a gente seguir os ensinamentos dele, a gente pode se tornar um mestre como ele.
E quando fala isso, a primeira coisa que a mente humana às vezes traz para a gente é: nossa, que arrogância e petulância minha, querer ser como Jesus foi. Isso é uma forma de pensar. Mas a hora que eu ouvi, eu falei assim: pô, se ele está falando que eu posso, é porque eu posso me tornar um mestre. Por que não? Desde que, e ele deixa muito claro isso sempre, desde que eu trabalhe no meu dia a dia para purificar minha consciência, com meditação, com oração e trabalhando os processos que vão vir. Ele mesmo cita, não é um caminho fácil, um caminho simples. Não é um caminho, mas é um caminho possível para todo mundo que ele fez. Não, a gente não vai, se a gente pensar que ele passou 40 dias no deserto, sem comida, do jeito que foi, não foi um processo simples para ele purificar a consciência dele e chegar no estágio iluminado que ele ficou. E depois o processo que ele caminhou aqui na humanidade, né? A maneira como ele viveu seus ensinamentos, com críticas, com condenações, com julgamentos e tudo mais, e ele viveu a sua verdade até os últimos dias dele. E ele fala que isso é possível para todo mundo que crê no que ele fala. E foi nessa fase que ele fala: saiba que o seu propósito na Terra é ascender na consciência espiritual até que você transcenda tudo aquilo de humano que atualmente o impede de avançar, até que finalmente você também possa controlar os elementos e se tornar um mestre. Se vocês fizerem essa leitura com calma, com tranquilidade, vocês vão ver o ensinamento que isso dá e a força espiritual que isso traz, se vocês estiverem abertos e dispostos a realmente seguir esse caminho. Então, esse é um ponto. E nesse final de semana, eu falei para quem estava no começo, não sei se todos estavam, que a gente passou por um retiro no final de semana aqui para a gente, de processos de purificação mesmo, que fomos passar também, nossa, né, que a gente faz constantemente. E o mestre que guiou o processo com a gente, né, ele começou a conversar com a gente. Ele falou assim: eu vi que vocês começaram a fazer um trabalho com as cartas de Cristo, né? Vocês mencionaram. Eu já li umas 30 vezes as cartas. E ele falou de várias coisas ali, foi falando vocês já leram algumas vezes, vocês já leram, então ele foi falando no decorrer de alguns ensinamentos que são passados no decorrer das cartas. Então, ele é uma pessoa que eu posso falar, ele já vive em outra dimensão, outro nível de ensinamento. Ele é totalmente desprendido de matéria, totalmente desprendido de programar o final de alguma coisa. Ele vive o viver. E quando a gente fala isso, a gente fala... e quando a gente fala assim, ele financeiramente, ele tem uma vida muito boa, assim, então não tem nada a ver com dinheiro ou não a ver com dinheiro. A cocriação é aquilo que você faz de necessário. Então, o fato dele ser desprendido não impede dele ter a vida abundante, mas a vida que ele quer, que ele sabe que é abundante para ele. E cada um sabe aquilo que é abundante para ele. E quando você faz aquilo, sabendo que você está fazendo aquilo porque você é merecedor daquilo, porque Cristo fala aqui, que ele está aqui para satisfazer todas as nossas necessidades. E quando ele fala todas as nossas necessidades, quando a gente estiver conectado, inclusive as financeiras. A gente não pode tirar isso, não é uma coisa separada de outra. A nossa vida é abundante, a nossa vida é abundância em todas as áreas da vida. Então esse é um ponto para a gente colocar e para a gente refletir, mas entender que só existe um caminho falado de diversas formas diferentes. As cartas é um caminho que eu me identifiquei, que vocês talvez estejam se identificando também, mas entender e quando você estuda o caminho e pratica o caminho e trabalha, porque o caminho é praticar em você no dia a dia, você vai perceber a mudança e como isso aflora na tua vida. Então é acreditar como uma criança que aquilo é possível. O maior ensinamento que eu tive
nessa página final, a carta, eu falei que eu estou terminando a 17ª leitura, estou para começar a carta 9. Eu tenho mania de contar tudo que eu faço, né? Então, eu contei quantas vezes eu li. Mas a carta 1, eu cheguei porque a carta 1 ela é um pilar, assim, ela é um início, ela é um pilar. As outras cartas são lindas e é um desenvolvimento, mas a carta 1 no nível de entendimento do ensinamento, porque aqui ele fala o que ele aprendeu no deserto, depois ele vai ensinar ele vai aprofundar nas práticas e nos ensinamentos do que ele viveu no deserto e passar vários conhecimentos. Mas a carta 1 eu cheguei a ler ela umas 3, 4 vezes seguidas, para pegar as leis da existência, para pegar quem a gente é, para entender essa história do esquema mental, para entender essa história dos padrões emocionais, e para entender, e tipo, isso aqui ficou muito forte, de agir como criança, é isso. Lembra que a gente falou há uma semana ou 2 semanas atrás, do agir como criança? Acho que a Marlene levantou isso. Eu não entendo essa coisa do agir como criança, né? O agir como criança é isso, acreditar como criança é ter a inocência da criança de acreditar, ser feliz, vivenciar. A criança ela é feliz com o que ela é, a criança ela é feliz com o que ela tem, a criança ela é grata com o que ela faz, e essa ingenuidade da criança, né? Não é ingenuidade, essa pureza. Pureza da criança, boa Marilda. Essa pureza da criança que a gente perde pelos condicionamentos, no dia a dia que a gente vai perdendo. E essa pureza que a gente precisa adquirir, o acreditar como uma criança. A criança acredita que ela pode tudo. Esse mestre estava contando como ele cria a filha dele. A menina, com o que ela faz, ele contando as coisas das vivências dele com a menina, é impressionante. Porque ele já pratica isso há muito tempo, né? Desde 2007, 2008, que ele vem nessa parte do autoconhecimento, e muito forte, né, de profundas limpezas que ele passou nele, né, de testar corpo, de tudo mais. E ele levou isso para a educação da filha dele. Então ele criou a filha dele totalmente fora de matrix, fora de condicionamento, fora de tudo isso. Então a manifestação que essa criança tem é algo espetacular, né? A Beth quer falar, pode falar, Beth. Não, você estava comentando antes dessa fala sua, quem pudesse reler, quisesse reler, mas você não falou a página, eu queria marcar. É a última do PDF? Estou no PDF. É as 2 últimas do PDF. Em primeiro lugar, as primeiras linhas do PDF, das últimas que a gente leu hoje. Desculpa. Não, mas você tinha falado alguma coisa lá no começo, para reler. Acho que dava... Então, é esse mesmo, é a página... o PDF acaba na página 40 da leitura de hoje, né? A página 39 e 40. 39, 40. Eu achei que era anterior a isso, porque eu tive a impressão que era meio que para a gente retomar alguma coisa, não de hoje, mas de um pouquinho lá atrás, das outras aulas que a gente tinha falado, para exercitar, entender melhor. Entendi. Na verdade, não, eu estava falando, eu comecei falando exatamente do de hoje. Sim, página 39 essa e 40. eu tinha anotado. Isso, não, é isso mesmo, é dessa de hoje aqui. Mas assim, eu acho que o dia de hoje, o tema padrões emocionais, né, tudo isso que a gente leu hoje, como tem a cartinha para fazer e tal, é um tema de profunda reflexão e aprendizado para cada um levar e fazer, porque é você com você, né, para refletir os seus padrões. Se você pegar a pergunta, vou só para citar como exemplo, isso é a primeira pergunta que ele faz: você está feliz em estar vivo ou preferiria poder deixar de viver? Isso é um processo de depressão. Quem quer deixar de viver é o processo de depressão, é o processo que origina o mal de Alzheimer inconscientemente. Eu não quero nem mais pensar. Você deixou de viver vivo. Entendeu? É um sofrimento grande
que inconscientemente a gente acaba criando com a gente mesmo. Então, pode falar. Christian, e tem muitas pessoas no nosso entorno que têm padrões emocionais negativos e elas ignoram isso, elas não têm essa consciência de que precisam trabalhar esses padrões negativos, que isso está prejudicando ela mesma e, logicamente, quem ela convive, né? E isso não é uma coisa fácil de lidar, né? Eu tenho pessoas que muitas vezes você tem que falar mais alto, então tem que dar um basta, né? Porque as pessoas, elas não percebem, de tanto você fala, né? Para a pessoa ver se consegue enxergar. A pessoa fala que a pessoa precisa buscar realmente ajuda terapêutica e a pessoa se coloca no lugar de uma terapeuta e fala que não precisa nada disso. Então, assim, existem pessoas com esses padrões negativos muito arraigados e elas ignoram e não querem aceitar isso, né? Então, assim, é muito complicado. Diante de tudo isso que a gente está vendo hoje, você buscar o seu interno e ignorar o externo, muitas vezes é um desafio enorme para nós, estarmos diante dessas pessoas, vamos dizer, tóxicas, que não estão conjugando os mesmos pensamentos, as mesmas coisas, e ao mesmo tempo você quer ajudar e a pessoa quer ser ajudada. Né? Então, são comportamentos que o mundo hoje vive, acho que porque realmente nós criamos uma egrégora aí muito complicada. Acredito que por isso que o mundo está dessa forma, né? Mas eu acredito também que com a nossa persistência, o voltar com a pureza de uma criança, fazer esse exercício diário, a gente vai conseguir, sim, através dessas ferramentas aqui que as cartas de Cristo nos traz, a gente vai conseguir, sim, mudar muita coisa. Sim, e assim, isso é até legal para falar, antes de eu abrir para a Grazi, que a Beth comentou, né? Às vezes a gente fica naquela coisa do julgamento e tal, né? É importante a gente entender assim, e a Marilda ela fez um comentário que é muito bacana, a gente percebe pessoas que estão nesse padrão negativo. A gente precisa criar um hábito de entender assim, quando a gente observa o padrão negativo, não é que a gente não pode observar, a gente precisa e você observar e ver que a pessoa está num padrão negativo, é entender que você não quer esse padrão para você, isso não é julgar. É você entender que a gente está ouvindo ela falar. Então a gente não está julgando fazendo isso. A gente vai estar julgando se a gente ficar criticando na nossa cabeça essa pessoa, né? Mas se a gente, é um processo, o que é o famoso amor incondicional? Se é uma pessoa que a gente tem que viver, por exemplo, eu aceito ela do jeito que ela é. Esse é um processo que ela está escolhendo viver. E só ela tem o poder de sair dessa situação. A minha mãe dizia que existia uma forma da gente ajudar, que era rezando pela pessoa. Nossa, é perfeito. E eu sempre busco, eu lembro da minha mãe falando isso, e eu entendo que é um ato de amor fazer uma oração por essa pessoa que não se encontra, enfim, é isso. Exatamente. É quando o Cristo fala num trecho das cartas, assim, ele fala, tem pessoas que vão criticar as cartas. Eu não quero que ninguém defenda minhas cartas. Se ela não quer ler, não precisa ler. Tipo, não foi exatamente assim que ele falou, mas é o que ele quis dizer. Com as palavras, ele fala isso, mas com as palavras dele. Tipo, tem pessoas que vão criticar, tem pessoas que vão condenar. Como me criticaram e me condenaram há 2000 anos atrás? Não tem problema, é o processo dela. Mas assim, não leve para a opinião sua ninguém que fale das cartas que não leu ela inteiramente. E aí ele fala, eu duvido que alguém que leia as cartas todas vai falar qualquer coisa. É isso aí. Então, mas é exatamente a colocação que você fez, da pessoa querer, a gente não pode mudar a opinião de uma pessoa, é isso que eu quis passar com essa informação, mas o que a gente pode fazer exatamente pedir oração. A gente não tem como, é igual quando a gente faz aqui no encerramento,
a parte do que a gente ora e medita pelas pessoas que estão em sofrimento no mundo. A gente não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é mandar vibrações, energias positivas e de coração, de cura para essas pessoas, para que elas atinjam o entendimento delas e vivenciem da melhor forma esse processo. E quando a gente faz isso de coração, a gente está fazendo o que a gente pode fazer. E uma oração sincera sempre chega onde tem que chegar. Se a pessoa estiver um pouquinho aberta para receber, ela vai receber. É igual que você pode dar, por exemplo, essa pessoa que você mencionou. Esse livro vai te ajudar. Agora, o processo de querer abrir, ler e entender e se curar de tudo isso é dela. Depende de cada um. É isso mesmo. Agora eu vou abrir para a Grazi e depois se alguém quiser comentar agora, eu vou abrir para os últimos comentários, porque hoje, como eu disse, a gente se animou e então pode falar. Que bom, que joia, que bom. Busca lá, vou esperar você voltar para a gente fazer a meditação final. Alguém quer mais comentar alguma coisinha, aproveitando as palavras finais? Se alguém quiser compartilhar alguma coisa. A Beth, pode falar, Beth. Eu sempre esqueço de abrir o microfone. No momento que estava falando aí um pouco de depressão, né? Eu já tive, assim, processos de depressão e, na época, eu já frequentava também um grupo espírita, já tinha, assim, consciência do mundo espiritual, né? E aí eu sabia que para mim não me adiantava eu querer morrer, porque eu sabia que eu ia para o lado de lá em sofrimento da mesma forma. Então, eu me lembro que meu desejo era ser uma pedra, sabe? Porque a pedra, ela estava ali, parada. Isso foi muito forte, sabe? E hoje, quando você leu aquela pergunta da carta lá, né, que fala sobre isso, né, sobre a questão de estar vivo, né, me veio essa lembrança. Eu falei, nossa, que alegria saber que eu não estou mais com o pensamento de ser uma pedra. Sim, com certeza. E com certeza. agradeço a todas essas mudanças. Muito bom, muito bom. A Luciane hoje não comentou nada, fez uns comentários tão bons na semana passada, Lu. Então, mas dessa vez agora acabou, não vai dar mais, mas seus comentários. Christian, desculpa. Imagina, que isso? Pode falar. É que hoje eu não estou muito bem, eu prefiro só ficar como ouvinte. Não tem problema. Mas seus comentários foram muito bons na semana passada, o teu entendimento, as coisas que você levantou, foi bem bacana, mas não tem problema não. Pode ficar como ouvinte, mas é isso que eu quero. Eu agradeço o comentário de todos. Eu fui aqui pensando e refletindo sobre o que todo mundo falou. Na próxima eu prometo que eu estarei mais falante. Se vocês digitarem lá no canal do YouTube, né, desse Consciência Crística Brasil, tem uma live, a live 10, se eu não me engano, dela, e ela fala que a maior experiência que a gente vai começar aqui, um a inspirar o outro, é quando a gente inspirar no grupo também, até no grupo de WhatsApp, isso, começar a compartilhar os ensinamentos, as mudanças, não os ensinamentos que aprendeu, não é da aula, né? Não é escrever teoria, né? Mas a vivência que cada um está tendo praticando os ensinamentos. Nossa, aconteceu isso, depois que eu li isso, eu aprendi isso, na minha vida aconteceu isso. Isso é a maior vivência e a maior assim, por exemplo, quando eu contei do mestre do Takeo, dele falando de como ele fala desse processo com a filha dele, é o maior ensinamento que tem.
você vê o que acontece quando alguém pratica, vendo a vida dele, ali é uma reflexão que eu fiz com a Lê, vendo a vida dele, a maneira como ele vive, do pouco que ele compartilhou ali, ele nos levou no lugar que ele está, o local que a gente foi é uma fazenda, um local lindo, é uma fazenda, né, e onde a gente fez o trabalho ali e tal, e a gente ficou alojado num quarto que tem lá na fazenda, né, como se fosse um hotel, né, e lá dentro é um condomínio fechado, e ele levou pra gente onde ele está construindo a casa dele no condomínio fechado. E você começa a ver como ele vive a vida, e ele contando como é a vida dele no dia a dia, as coisas que ele faz, né? Você fala, assim, ele não falou em nenhum momento sobre de parte financeira, de parte nisso. Você percebe a harmonia que ele vive com ele mesmo, com a família, com a parte financeira, no contexto vida, e você começa a ver, isso é plenitude. É isso que eu quero para mim. E ele está vivendo os ensinamentos que ele teve da consciência crística. No caso, ele citou as cartas, mas não é só as cartas que ele estudou, mas ele estudou 30 vezes, então ele deve ter estudado muito as cartas e, lógico, e outras coisas que ele vivencia e tudo mais. Mas e você percebe o esplendor, realmente, a plenitude, realmente, do viver o dia a dia. Você percebe alguém que vive no mesmo planeta que a gente da dualidade, mas que já está vivendo uma outra coisa. O que ele vive não é o que a gente vive, ele já está vivendo uma outra coisa. Né? Tipo, a gente fala de não ter televisão, né? Eu ainda assisto meu futebol, a única coisa que eu vejo de televisão mesmo é futebol, e às vezes alguns filmes de Netflix, que a gente ainda vê. Mas é zero, não existe televisão na casa dele. Entendeu? Então você vê que é exatamente o desprendimento total de tudo isso. É um entendimento das coisas serem como de tudo é como de aceitação plena de tudo e de todos. Você fala com ele alguma coisa, é impressionante que não existe certo nem errado. É o que você pensa naquele momento. Entende? E ele, com a maneira dele de falar, ele mostra pelo exemplo que ele vive, e do jeito que ele fala, você fala, nossa, é isso que é viver num outro patamar, numa outra dimensão, num outro jeito, e você fala, nossa, aí é onde o acreditar como criança se tornou mais palpável ainda para mim. Ele saiu do mundo das distrações, sim, que é muito delicado para todos nós que estamos vivendo esse mundo das distrações. Sim, né? Sim. Cada um tem o seu momento aí, o dia a dia, mas é muita distração, Eu posso dizer que ele vive, não vou te falar que é 100%, porque a filha dele tem escola, tem as coisas que precisa do mundo, né? Mas eu posso dizer que ele vive 95% fora de tudo que você pode chamar de Matrix. De tudo que você pode chamar de Matrix, que envolve condicionamento religioso, trabalho tradicional, tudo condicionamento que a gente pode chamar de Matrix, ele vive. Ele planta a comida dele, praticamente, então você consegue ver o que é viver em outro processo, estando aqui encarnado. Então você fala, cara, isso é possível. E não foi muito tempo que ele levou para chegar nisso. Isso que é o mais interessante. Embora tenha muito tempo que ele trabalhe nele mesmo, não foi muito tempo que ele levou. E mesmo assim, quem fala, nossa, mas eu estou começando agora. Eu ouvi de uma pessoa que eu sigo, ouço vários áudios chama Vital Froze. Ele fala muito, os textos dele são são espetaculares para quem busca isso. E ele fala que a gente está vivendo uma fase da Terra que a nossa consciência vai evoluir 3.000 anos em um ano. Vai ser uma evolução da consciência espetacular, de 2023 até 2024. Oi? Porque o conhecimento está aqui. É a mudança quântica, né? Eu acredito. É a mudança quântica, exatamente, é a mudança quântica. Então, por isso que vai ser rápido, né? Sim, exatamente. Para quem quer e para quem está buscando. Tem pessoas que vão continuar vendo o filme passar como se nada tivesse acontecendo. Mas para quem está buscando, a expansão agora é muito forte, é muito grande. Vou ver o chat aqui para ver se tem informação e vamos partir para a parte final. Por isso que nós estamos aqui reunidos,
para essa transformação, né, quântica que está acontecendo já. Sim, com certeza. A Eu Paula, preciso que ela... imagina a gratidão eterna que eu tenho pelo convite que eu recebi para participar desse grupo. Imagina Tenho aí. gratidão, sou uma pessoa muito feliz porque está sendo maravilhoso e aquelas buscas que a gente tem, a gente vê que está chegando, né, a despertar, né, tá mostrando para a gente tudo aquilo que a gente busca há tanto tempo, né? Sim, e assim, lembrando, foi legal você comentar isso, lembrando que esse grupo não é um grupo fechado, tá, gente? Se vocês sentirem no coração de convidar alguém que ou tá nesse momento, ou que tipo, você tá falando que precisa de uma ajuda e quiser convidar, pode chamar, gente. Sentiu no coração, chama. Luciane, obrigado. Também você precisa sair para buscar o filho, a gente se estender um pouquinho mesmo, vai lá. E a Paula agradecendo aqui, maravilhoso ouvir, nos dá ânimo, garra para chegar a essa evolução, porque é algo para nós que parece surreal e realmente parece nesse mundo que vivemos. Gratidão, gratidão e gratidão, a gratidão é nossa aqui por estar todos juntos aqui passando por isso. Então vamos, gente, vamos partir para o nosso encerramento, fazendo a nossa oração. A Lê não está aqui para conduzir. Eu vou fazer igual eu fiz a primeira vez, eu vou pedir para todo mundo respirar algumas vezes e a gente vai entrar em silêncio, e nesse silêncio cada um emana do seu coração tudo aquilo que quer emanar para quem quer emanar. Você quer emanar para as pessoas que estão passando fome, você quer emanar para as pessoas que vivem... isso quando a gente fala que tem problemas em vários locais do Brasil e do mundo que passam necessidades, para essas pessoas que estão em sofrimento com guerra, com essas pessoas que estão passando por algum tipo de desastre, por mulheres que passam por abusos, para quem você sentir no coração que é o teu momento de emanar luz, de emanar gratidão, aproveitar esse momento para a gente estar emanando tudo isso. Então eu vou pedir para cada um respirar fundo. Quando a gente respira fundo e solta, algumas vezes a gente se conecta com o nosso eu divino, e aí pode emanar o que vocês quiserem, e nesse silêncio a gente vai marcar uns 3 minutinhos aí para a gente poder fazer para emanar essa oração, essa consciência, essa bênção, essa luz, que traga sabedoria para todas essas pessoas, que traga luz para todas essas pessoas, sabendo que esse mundo é abundante e que ele está aberto para todo mundo, e chama eles para vir aqui receber, peça sabedorias para eles aprenderem o que eles precisam aprender, e que todos eles podem chegar onde eles quiserem chegar, se eles acreditarem nisso, acreditarem que tem algo maior guiando a gente por tudo isso. Então vamos lá.
pouquinhos vamos finalizando e vamos voltando. Gratidão, 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 Pai, gratidão Cristo por estar aqui com a gente. E gratidão a vocês por esse dia maravilhoso. Obrigado a todos. Semana que vem estaremos aqui. Vou abrir o grupo daqui a pouquinho para a gente poder compartilhar. Amanhã a Grazi vai daqui a pouco acho que a Grazi já está enviando, mas eu vou tentar juntar num vídeo só as duas lives que ela mandar para ficar uma coisa só. Vai ter uma parte que vai ficar picotadinha, né? Mas não tem problema. Vai pular uma partezinha, mas não tem problema. O importante é o que passar, teve muita coisa valiosa. Muita coisa não, foi tudo que a gente falou foi valioso, né? Então é valioso para a gente lembrar, para a gente entender. Para quem não participou, está aqui também podendo usufruir de tudo isso. E sentindo no coração, é só estar convidando quem vocês quiserem. E para vocês vão estar sabendo de primeira mão, a gente comentou na semana passada que talvez fosse fazer alguma coisa, alguma vivência, né? E a gente vai estar divulgando nos grupos e divulgando individualmente também, mas a gente falou que precisava formatar e consolidar, e depois do final de semana a gente sentiu no coração que é momento de fazer mesmo. A gente fez lá no passado uma vivência que a gente chamava de vivência do despertar. Acho que a Beth chegou a participar, das pessoas que estão aqui. E a gente vai estar fazendo, vai chamar vivência da purificação da consciência e do despertar espiritual. Tem tudo a ver com o que a gente está falando muito aqui. A gente fez consultas e conversas para a gente chegar num consenso para fazer uma coisa bem bacana. Então a gente vai estar fazendo no dia 3 de dezembro, que é um domingo, às 9 horas da manhã. Vai ser das 9 até por volta de 12h30, 1h, vai ser lá no espaço onde a gente faz, aqui em Mogi. Então quem quiser se programar e vir, vai ser bem-vindo. Vai ser uma vivência da purificação da consciência baseado nos ensinamentos que a gente tem das cartas, um pouquinho do livro de Telos também, e também na uma egrégora que vai ser criada aí muito forte com influências de Cristo, influências lemurianas e influências xamânicas, que vai ter a medicina da floresta também, que vai ajudar a gente na purificação e na conexão com o nosso eu divino, né? Então a gente vai estar fazendo no dia 3 de dezembro, aí, que é um domingo, né, como eu falei, das 9 até por volta de 12h30. Vai ter um valor de troca, mas vai ser um valor irrisório, é o valor do famoso da troca energética, né, do dar e do receber, mas é um valor de verdade. Quem for, quando a gente não vai estar falando de valor, aqui a gente vai estar divulgando para quem estiver interessado e tudo mais, é só contatar, e vocês vão ver que depois de participar aqui vai ser muito mais irrisório do que vocês imaginam que pode ser, que vai ser um trabalho muito bacana que a gente vai estar fazendo, vamos estar fazendo eu e a Lê, junto com vocês aí, que pode ajudar quem está precisando, quem está passando, e para formar uma egrégora muito maior de tudo isso que a gente está fazendo também, tá? Então vai ser dia 3 de dezembro, e aí quem quiser depois perguntar no particular, para mim ou para ler, pode estar perguntando, mas a gente vai estar mandando aí durante a semana para vocês a flyer direitinho, e aí quem quiser só estar trocando ideia com a gente. E a semana que vem, no mesmo bate-horário, a gente vai estar aqui, às 19h19, para a gente continuar o nosso estudo. E vamos ampliando essa egrégora, que quanto mais gente a gente tocar, quanto mais pessoas a gente conseguir levar para esse caminho, que acho que está, pelo que vocês falam, está ajudando bastante, como ajuda a gente também, né, aqui. Todos, assim, a gente fala muito do dar e receber, né? Hoje, assim, quando a gente compartilha um depoimento, quando a gente compartilha uma dúvida, tira uma dúvida, quando a gente faz qualquer coisa, é o nosso dar, né? E o processo de dar nos abre mais ainda para o processo de receber. Então, qualquer coisa que a gente faz a nossa doação, é a nossa contribuição. E como a gente falou lá na primeira, né, não existe pergunta boba, dúvida boba, ou questionamento bobo, ou comentário bobo.
é o teu comentário, é o teu momento, é a tua dúvida e é aquilo que a gente está passando agora, e isso faz parte do teu processo de crescer. Sem as nossas dúvidas, que a gente às vezes considera bobas, se a gente não perguntar e não soltar, não tem solução, e se não tem solução, não tem evolução. Né? Então a gente tem que aprender a se desprender. Quer dizer, a gente fica com medo de falar, e o medo de falar não deixa de ser um medo de se expor, um medo do julgamento, um medo da crítica. E quando a gente está num grupo assim, não existe nem julgamento, não existe crítica, não existe nada disso. O que existe é aceitação, compreensão e abertura para que todo o processo nosso de cura possa aflorar e possa sair. Tá joia? Beleza. Então, obrigado. Mas muitas vezes um processo de depressão é o deserto daquela pessoa. Se ela aprende. Não, a pessoa viveu um deserto e se ela saiu é porque ela aprendeu muita coisa com ele. É uma purificação. Se a gente entender os problemas que surgem como o nosso deserto, a gente vai sair deles muito melhor, muito mais purificados e muito mais forte e muito mais evoluído. É o nosso próprio deserto de iluminação. E quanto mais a gente vai subindo, outros desertos que não necessariamente serão desafios, como a gente conhece na matéria, esses desafios difíceis, né? Mas são desafios que a gente vai dar para a gente mesmo, de fazer uma coisa mais... Vai se desafiar a fazer alguma coisa para que venha ensinamentos e purificações. Tá, gratidão, gente. Obrigado a todos. Até semana que vem aí, ou no grupo a gente vai falando lá. Uma semana maravilhosa para todos nós. Para todos nós, gente. Amém, amém. Gratidão a todos.